Fala galera do Coluna do Fla, Ricardo Zogby na área para mais um quadro Opinião. E hoje o que eu vou tratar aqui é do futebol apresentado pelo Flamengo versus o futebol apresentado pelo Palmeiras, nosso maior adversário, na minha opinião, pelo título. Eu acho que hoje está se configurando cada vez mais que a disputa vai ficar entre essas duas equipes pelo investimento, pelos elencos que tem mais ou menos o mesmo nível de qualificação, apesar de achar que o time principal do Flamengo é mais forte, mas o elenco como um todo do Palmeiras é um elenco bem importante e sabe se compensar muito bem. Quando sai um jogador, entra o outro, o nível cai muito pouco. O que significa essa disputa entre essas duas equipes para o futebol brasileiro, para o futuro do futebol brasileiro? Eu acho de extrema importância isso ser discutido, não só para nós flamenguistas, mas para como o futebol do Brasil vai tomar um rumo daqui em diante, caso o Flamengo seja o campeão brasileiro e da Libertadores ou de um dos dois. Porque hoje a gente já começa a perceber que a mídia especializada, entre aspas às vezes, né, e os comentaristas, os treinadores, eles estão começando a ter que ceder à ideia de que realmente o futebol que o Flamengo apresenta tem uma responsabilidade muito grande do trabalho do Jorge Jesus. A chegada do Jorge Jesus criou um efeito tático e de comportamento numa equipe brasileira que faz o futebol do Flamengo saltar aos olhos e se apresentar como diferenciado dos demais, assim como o futebol apresentado no Santos, que por uma carência de elenco, uma carência de recursos, não consegue se manter no topo da tabela. Eu acredito que se o Santos tivesse um elenco como é o do Palmeiras ou como é o do Flamengo, a gente teria um adversário seríssimo assim na disputa pelo título. Mas o que a gente vem vendo é que o Palmeiras, apesar dos pesares, apesar de jogar aquele futebol que eu sou extremamente crítico, condeno e por mim tinha que ser extinto e todo refeito no cenário nacional, ele está conseguindo as vitórias dele. Se você for olhar os adversários nos últimos 4 jogos relativamente fracos, da parte de baixo da tabela, mas ele tem levado os pontos, né? E venceu o Goiás, num gol no final, numa virada, venceu o Fluminense até com facilidade por 3-0 em casa. Agora o Fluminense também apanha do Goiás ontem, então não quer dizer também que é um time que oferece resistência. Venceu o Cruzeiro, que aí já obteve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim o Cruzeiro não se apresentou como se apresentou contra o Flamengo. E ontem venceu o Fortaleza num jogo horroroso, mas horroroso. Ontem eu assisti 3 jogos, eu ficava assistindo o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense, um pouco também do jogo do Fortaleza com o Palmeiras e mais tarde assisti o jogo do Fluminense com o Goiás. O jogo melhor de se assistir foi o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense, justamente porque o time do Thiago Nunes é um time elogiável. Eu não acho que o Thiago Nunes é um cara elogiável pelas opiniões, mas o time sim é um time que joga um futebol que me interessa, um futebol que joga e deixa jogar, que agride rápido, e é um dos treinadores do cenário brasileiro que, na minha opinião, tem futuro. Só acho que tem que medir um pouco as palavras e colocar um pouco mais a cabeça no lugar no que diz respeito ao extracampo, ao fora de campo, porque dentro de campo ele tem se mostrado sim um cara competente. Mas então, galera, voltando aqui ao assunto, o que eu acho? Eu acho que seria um prejuízo enorme para o futebol brasileiro caso um time comandado pelo Mano Menezes conseguisse ao final do campeonato chegar à frente do Flamengo e do Santos, do Sampaoli. Como eu disse, eu acho que o Santos provavelmente não vai estar nessa disputa até o final, porque acabaria confirmando que o mais do mesmo ainda funciona sobre a inovação, sobre o diferente, sobre o que a gente está clamando e implorando para que venha e tome conta do futebol há muito tempo. Isso seria uma lástima, e não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo. Para o Flamengo, eu como flamenguista, eu estou preocupado com o Flamengo. Abriria a oportunidade para que novos Abéis e fulaninhos da vida, professores do passado, ainda tivessem oportunidades de treinar o Flamengo novamente, o que eu não quero mais. Eu quero que após o ciclo Jorge Jesus, venha outro Jorge Jesus, venha um da Argentina, um da Europa, alguém com essa capacidade. Ou então que o cenário nacional produza um treinador para ocupar esse lugar que até agora eu não vejo quem, né? Eu acho o trabalho do Renato Gaúcho também muito bem feito, mas o Renato Gaúcho também é um linguarudo que tem me irritado pra caramba, também não faço mais a menor questão dele no Flamengo. Eu vou lembrar aqui, para finalizar o quadro,
de uma situação histórica que mudou os rumos do futebol, que foi a Copa de 82. Para quem não é desse tempo, e eu era, foi a primeira Copa que eu entendi assim como amante do futebol, porque eu tinha 8 anos de idade. Foi a última seleção brasileira que encantou o mundo, foi aquela. E o futebol jogado pelo Brasil naquela época, ele foi derrotado por um futebol pragmático, defensivo, que jogava na reatividade, e que aquela derrota mudou os rumos da prática do futebol, inclusive no Brasil. Porque depois de 82 ainda se tentou mais uma vez jogar o futebol chamado de arte por Tele Santana em 86, que novamente sucumbiu. E em 90 a gente já adotou um esquema completamente europeu para o futebol brasileiro, né, com líbero, ala, um esquema com 3 zagueiros, um esquema horroroso. A gente foi eliminado nas oitavas de final para depois sermos campeões em 94 com a seleção que dependia exclusivamente do talento da dupla Bebeto e Romário, mas que era montada com a cara de time europeu. E daí para frente, esse começou a ser o futebol jogado no Brasil. A Copa de 2002 a gente jogou com 3 zagueiros, saindo na velocidade de 2 laterais talentosos, com meias e atacantes tipo Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, decidindo no talento que eles tinham. E depois disso o Brasil virou um deserto tático, uma lástima em termos de armação de equipe. E a gente vive numa idade média técnica e tática do futebol brasileiro. A gente precisa quebrar esse ciclo. E nada melhor do que o Flamengo, que sempre foi um time de vanguarda, apresentar esse futebol para o cenário nacional e mostrar que agora é daqui para frente. É desse tipo de futebol que a gente vai viver e não daquele futebol horroroso do passado, chato de assistir, como foi o jogo Fortaleza e Palmeiras, que foi uma tortura, um jogo horroroso do Palmeiras, horroroso. Um time daquele, se for campeão, espero que não seja, não vai trazer nenhum benefício a qualquer torcedor brasileiro que não seja o palmeirense que vai estar feliz. É isso aí, galera. Um abraço, saudações rubro-negras, vamos que vamos, Mengão nas cabeças. Deixe seu like, deixe seu comentário, espero que você tenha gostado do vídeo. Na medida do possível, vou responder todos. Abração.